Dali, pessoal. Então, é obrigatório ter prolabore ou não numa empresa? Provavelmente quem é empresário já foi orientado pelo seu contador que é necessário declarar um prolabore. Prolabore é o nome que a gente dá à remuneração ao empresário, ao diretor de empresa, pela sua atividade do trabalho, pela atividade laboral. É como se fosse o salário de um funcionário, mas para o diretor, para o sócio, nós chamamos de prolabore. E só por essa definição a gente já consegue esclarecer algumas questões. Como é uma remuneração pela sua atividade, logo se o sócio, o diretor, trabalha na empresa, é justo que ele tenha um prolabore. Né? A Previdência Social ela estabelece os segurados obrigatórios e como é recolhido, como é pago a questão do INSS. E lá na legislação da Previdência prevê que entre os contribuintes obrigatórios estão aqueles que exercem atividade remunerada numa empresa, tanto como se fosse funcionário ou como diretor, né? Então a lei da Previdência estabelece. E ela também estabelece que o INSS ele é pago sobre o salário de contribuição, que no mínimo tem que ser um salário mínimo, e o máximo, apesar da pessoa talvez ganhar mais do que o máximo, mas se estabelece um corte, um limite, um teto do valor máximo hoje da Previdência, que eu vou deixar aqui na legenda para vocês. Então, a lei da Previdência estabelece essas regras de recolhimento do INSS, porém, não é estabelecida uma obrigatoriedade do prolabore. Então, não há nada em lei que obrigue ou desobrigue um diretor ou um sócio ter prolabore. Porém, por um bom senso, por uma recomendação, é necessário que tenha, pois a pessoa está trabalhando na empresa. E pode também acontecer de que no contrato da empresa, o contrato social, seja estabelecido ali o limite mínimo e máximo, né, de prolabore. Vamos imaginar uma situação de uma pequena empresa que não tem funcionário, não tem estagiário, não tem um terceiro contratado, e vamos supor que o sócio não declare prolabore. Mas essa empresa tem faturamento. Como é que a empresa vai ter faturamento se ela não paga remuneração para ninguém, né? Quem é que está trabalhando ali? Então, sobre esse ponto de vista, é recomendável, é necessário declarar algum valor ao sócio, ou a não ser que a empresa se justifique isso através da contratação de alguém, de algum terceiro, algum funcionário. Né? Uma outra dúvida que surge: pessoa aposentada deve pagar prolabore? Deve pagar o INSS novamente? Quem é aposentado e vem a se tornar sócio de empresa, vem atuar numa empresa, é necessário informar prolabore, tá? Também não é algo que está expresso em lei, é mais sob o sentido, sob o ponto de um bom senso, né? Ou seja, a pessoa trabalha, ela tem que recolher o INSS. Infelizmente, esse INSS que é recolhido, como ela já recebe o benefício da Previdência, que é a aposentadoria, não vai servir praticamente para nada. Tá? Um outro detalhe também que é importante é não confundir prolabore com lucro, né? Então, o prolabore é o nome que a gente dá pela remuneração, pela atividade laboral, e distribuição de lucros é a remuneração que o sócio recebe, resultado do lucro da empresa, do quanto que ela agregou de valor, o quanto que sobrou, e aí o sócio recebe proporcionalmente. E para finalizar, existe um dispositivo em lei que impede que uma empresa pague prolabore aos sócios se a empresa estiver devendo FGTS. Tá? E também há um dispositivo em lei que proíbe que seja pago lucros aos sócios se a empresa tem dívida com o fisco, dívida tributária, e desde que essa dívida não esteja parcelada, tá bem? Em resumo, não há nada que obrigue ou desobrigue. O que existe é uma legislação da Previdência que estabelece quem são os segurados obrigatórios, mas torna-se segurado obrigatório a partir do princípio de que
se recebe uma remuneração. Um sócio de empresa, um diretor, para receber remuneração, tem que trabalhar na empresa. Logo, entende-se que tem que ser declarado o prolabore. Então, é muito mais por uma questão de bom senso, né, de boas práticas, do que não está expressamente descrito na legislação. A recomendação é que seja declarado sim. Tá bem? Um abraço, até mais!